Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão e eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e a você que tem compartilhado as nossas mensagens, alcançando mais vidas para o reino de Deus, pelos 105 inscritos no nosso canal. Isso é uma alegria muito grande porque é uma maneira de nós espalharmos a palavra de Deus e principalmente através do YouTube, que muitas pessoas não têm uma conta no Facebook, mas têm acesso ao YouTube. Então eu agradeço a você, as pessoas que têm compartilhado a mensagem. Eu também sou parceira de alguns ministérios onde eu compartilho a pregação, porque é uma forma de nós ganharmos outras vidas para o Senhor e também um despertamento para aqueles que já são do Senhor, para a igreja de Cristo. Então, muito obrigada, O YouTube me mandou aí aquela mensagem pelos mais de 100 inscritos. Eu sei que nós vamos chegar muito além, mas já é um bom começo, tá? Quero agradecer a você que tem orado por esse projeto, que tem estado comigo em oração, que tem compartilhado os vídeos. A minha cunhada, Olga, que tem sempre mandado aí para várias pessoas esse vídeo, porque ela sabe que são palavras que mudam a nossa vida, Como eu sempre digo, primeiro Deus fala comigo, para depois falar com vocês aí. Então, obrigada a todos. Eu citei aqui a minha cunhada porque ela vai mandando para todo mundo, Como outros parceiros aí que tem feito esse compartilhamento, Hashtag vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? E no momento de reflexão de hoje, no nosso momento de reflexão, estamos falando sobre Davi e hoje vamos abordar um pouquinho 2 Samuel capítulo 11, versículos 26 e 27. Só para recapitular, você que tem assistido aí os nossos vídeos, nós estamos falando sobre Davi e chegamos num momento muito triste na vida de Davi, que foi um momento que ele cometeu um pecado muito sério. E aí Deus me deu a mensagem: não caia no primeiro abismo. E o primeiro abismo foi quando Davi deixou de ir para a guerra, onde os reis deveriam estar, para poder ficar em seu palácio. E quando você cai no primeiro abismo chama o segundo abismo. E depois Deus me deu a mensagem com o tema: seja leal até a morte. Porque depois que Davi caiu no primeiro abismo, ele caiu no segundo, no terceiro, no quarto, que foi tramar a morte de Urias. Mas Urias foi tão leal até a morte, que até a carta que estava em suas mãos, que declarava ali a sua sentença de morte, arquitetava a sua sentença de morte, Urias, ele não leu aquela carta. Ele foi o mensageiro até Joabe, aquele que levou aquela carta, mas ele não leu a carta, porque ele foi leal até a morte, Então a gente pode observar que o livro de 2 Samuel, capítulo 11, é um capítulo onde assinala uma deficiência grave na trajetória de Davi. Ele cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba, Como eu falei, foi uma série de abismos, Para ele chegar a cometer o adultério com Batseba, é porque ele, lá atrás, ficou no palácio, deitou na sua cama, passeou no terraço, até cometer o adultério com Batseba. Este pecado, ele levou a outro, o assassinato de Urias, marido de Batseba, um notável e fiel valente de Davi. E eu falei aqui nas nossas últimas mensagens que um valente era alguém notável na guerra. Um valente era alguém que se destacava na guerra. E esse era Urias, o heteu, um estrangeiro que abraçou a fé do povo de Deus, do povo de Israel. E Davi desprezou tudo isso por causa da obsessão. E aí eu queria ler com você, finalizar o capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 26 diz assim: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. A notícia da morte de Urias chegou a Batseba e ela chorou pelo seu marido. E aí o versículo 27 diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Impressionante, irmãos? Como o pecado, ele vai levando as pessoas a ficarem realmente enlouquecidas. Normalmente os israelitas choravam uma morte por 7 dias. Você pode depois conferir isso lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. Os israelitas ficavam uma semana pranteando o seu morto. Ou seja, Davi esperou apenas uma semana. A Bíblia não diz que Davi pranteou por Urias. A Bíblia diz que Batseba pranteou pelo seu marido.
E o versículo 27 diz que ele mandou buscar a Batseba, a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Toda essa sequência de pecados desagradou a Davi, inclusive quando ele consumou o seu grande desejo, que era tornar Batseba a sua esposa. Isso foi mal aos olhos do Senhor. E aí nós entramos no capítulo 12 de 2 Samuel. E diz assim, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. O subtítulo diz: Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã, que era o profeta que ficou no lugar de Samuel, após a morte de Samuel. Deus levanta Natã. E a Bíblia diz que Deus enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Versículo 2. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Deus envia o profeta Natã até Davi para contar uma historinha para Davi. E aí eu me lembro de Jesus, né, irmãos? Como Jesus gostava de ensinar através das parábolas. Porque as parábolas nos fazem refletir. As histórias nos fazem refletir. Quando você conta uma história para alguém, a pessoa fica assim, meditando naquela história, sabe? Mergulhando naquela história. E é uma maneira mais fácil de alcançar o coração de alguém. É através de uma história. Então você vê que Natã, naquele momento, conta que havia numa cidade 2 homens. Como o rei Davi era o supremo juiz naquele momento e a corte de apelo final, né? Ou seja, ele era aquela pessoa que estaria dando a palavra final, como se fosse o juiz que estaria dando o apelo final para uma situação. As palavras um rico e outro pobre apresentam a história como um conto moral que atrairia a atenção de Davi sem levantar suspeitas. Porque o que aconteceu? Natã foi ali contando dessa questão de ter um rico e um pobre, né? Mostrando para Davi como se fosse uma situação moral que ele precisava resolver. Isso faria com que Davi não levantasse suspeitas acerca do caso. Versículo 3 diz assim: mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Olha como Deus usou Natã para mexer com as emoções de Davi. Davi, esse pobre homem, tinha uma pequena cordeira. Era um animal de estimação. Era mais do que um animal de uma fazenda. Não era um animal para render lucros a este pobre homem. Era um animal que trazia alegria ao coração do homem pobre. Os detalhes sobre partilhar do seu bocado, né, que Natã fala aqui, e da sua bebida, enfatizam quão preciosa a cordeira era para este homem. Então Natã estava falando o seguinte: Davi, olha que tristeza. Este homem não tinha essa cordeirinha para que ela trabalhasse para ele, para que ele pudesse usufruir da sua lã. Não, essa cordeirinha dormia nos braços desse pobre homem. Era estimada por ele. Ele dividia sua comida, sua bebida com essa cordeirinha. E Davi começou a ser mexido. As suas emoções foram mexidas. Porque Deus, muitas vezes, para falar com a gente, mexe com as nossas emoções. Porque nós somos feitos de emoção. Deus colocou a emoção em nossas vidas. Sentimos tristeza, sentimos alegria, sentimos muitas vezes a raiva, sentimos medo. Somos cheios de emoções e as emoções estão na nossa alma. Então foi uma maneira de Deus mexer com Davi, mexendo com as suas emoções. Versículo 4 de 2 Samuel 12 diz assim: vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre. Aí Natã fala para ele o seguinte: olha, esse homem pobre que tinha aquela cordeirinha, teve também um homem rico que recebeu um viajante na sua casa. Ele tinha outras cordeiras, mas ele não quis pegar as suas cordeiras, ele quis a cordeirinha do homem pobre.
Olha só o versículo 4. Tomou a cordeirinha do homem do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado, ou seja, preparou para o viajante. Então ele fala para Davi, Davi, vem um homem rico que tinha outras cordeiras, que era a situação de Davi. Ele já tinha Mical, sua esposa, e até mesmo outras mulheres, porque a partir do momento que ele se tornou rei, ele teve outras mulheres, né? Era direito do rei isso. Então ele diz o seguinte para Davi, esse homem rico, mesmo tendo outras cordeirinhas, foi lá, pegou a única cordeirinha que o homem pobre tinha, olha que tristeza, né? E essas palavras você encontra lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 4, quando Davi envia mensageiros e manda trazer a cordeirinha do pobre Urias. Olha como é que Deus ele é rico em detalhes. Versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Interessante, né, irmãos? Naquele momento, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem por causa da injustiça cruel que havia sido cometida, a ponto de o rei declarar que digno de morte é o homem que fez isso. Olha só, nenhum crime capital fora praticado. Normalmente o homem rico não seria executado em virtude da lei. Ironicamente, era Davi quem merecia morrer pelos crimes de adultério e assassinato. Você pode conferir isso lá em Levítico, capítulo 20, versículos 10 e depois do capítulo 24, versículo 17. Ou seja, o tipo de crime que o homem rico praticou não era um crime passível de morte. Era um crime passível de restituição, mas não de morte. Por que naquele momento a ira de Davi se acendeu ao ponto dele dizer, aqui no versículo 5, tão certo como vive o Senhor, esse homem deve ser morto. Porque, na verdade, o pecado que Davi cometeu, sim, era um crime passível, pecado passível de morte. Ele cometeu um adultério e ele cometeu um homicídio. Ele planejou um homicídio. Então, olha como Deus permitiu, na verdade, a sentença vir sobre ele mesmo. Porque a historinha que Natã contou, a parábola que Natã contou, não era para esse homem ser morto. Mas ele foi se enchendo de ira, da maneira que Natã contou, e falou, esse homem tem que ser morto. Ele ali como um supremo juiz falou, ele tem que ser morto. Mas a lei não dizia que aquele homem tinha que ser morto. A lei dizia que aquele homem precisava restituir. Mas como Deus queria falar com Davi, o caso de Davi era para a morte. Existem pecados que são para a morte, sabe, irmãos? A Bíblia fala sobre eles. Pecados que são para a morte. Isso pode ser um próximo tema que nós podemos abordar. E eu queria fechar com você o versículo 6, que diz assim, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Davi dá aqui 2 decretos, o de morte para o homem rico, e diz que por aquela cordeirinha ele restituiria 4 vezes mais, porque ele fez isso e não se compadeceu. E aí, queridos, é interessante que ele diz que pela cordeira ele daria o quadriplicado. Davi exigiu que a restituição fosse feita ao homem pobre de acordo com a lei de Êxodo 22, versículo 1. E o que diz Êxodo 22, versículo 1? A Bíblia diz que se um homem furtar um boi, ele teria que devolver 5 bois. E se ele furtasse uma cordeirinha, um cordeiro ou uma cordeirinha, ele teria que restituir 4 vezes mais, 4 cordeiros a mais. Então, ele foi na lei de 4 vezes mais. E aí, irmãos, eu tenho algo muito interessante para te falar que Deus falou comigo. Você lembra de Zaqueu? Eu vou rapidamente lá em Lucas, capítulo 19. Zaqueu, quando reconhece o seu pecado diante de Jesus, você conhece a história de Zaqueu, não preciso me aprofundar aqui. Ele tinha uma estatura baixa, ele era um publicano, ou seja, cobrava impostos para o Império Romano, né? De forma errada, ele cobrava mais do que devia. Então ele era um publicano, era mal visto pela sociedade judaica, porque trabalhava para o Império Romano. Mas ele ouve que Jesus está ali passando por
Jericó. Ele estava entrando em Jericó, ele estava atravessando a cidade. E Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ele era rico, mas ele também era uma pessoa corrupta. Mas quando ele ouviu que Jesus iria passar ali, a Bíblia diz que ele sobe numa árvore chamada sicômoro, que era uma árvore também não muito alta, era um tipo de arbusto, para conseguir ver Jesus. E as pessoas começaram a apontar Zaqueu. Como pode esse homem, um publicano, querendo ver Jesus, não só por ele querer ver Jesus, porque Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce, porque me convém ficar hoje em sua casa. E aí detonaram Jesus, né, irmãos? Detonaram Jesus porque Jesus se hospedou com o homem pecador. Só que o que eles não sabiam é que o pecador estava decidido a largar o pecado. A decisão do pecador era: eu quero largar o pecado, eu não quero viver no pecado. E aí a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com toda alegria na sua casa, e ele fala algo aqui no versículo 8. Foi quando me lembrei de Davi. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha, irmãos, que geralmente quando uma pessoa se converte, a parte mais difícil para o Senhor alcançar no coração desta pessoa é o dinheiro, é a doação, é a abnegação dos seus bens materiais. E aqui Zaqueu diz: eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A mesma coisa que está escrito em 2 Samuel capítulo 12, versículo 6, que nós acabamos de ler. Davi dá essa ordem, como está em Êxodo 22, versículo 1. Eu vou restituir 4 vezes mais. Mas, pastora, por que você está falando isso? Você precisa entender que na Bíblia, quando alguém restituía 4 vezes mais a outra pessoa, era algo essencial à vida. Quando a pessoa, pela lei, quando a pessoa restituía o dobro, tinha que restituir o dobro, é porque aquela pessoa perdeu algo importante. Quando a pessoa restituía o triplo, é porque a pessoa perdeu, foi tirado dela algo muito importante. Mas quando a pessoa era obrigada a restituir o quádruplo, é porque aquela pessoa perdeu algo essencial à sua vida. Entenderam o que Deus está falando conosco hoje? Não sei se você está assistindo esse vídeo de noite, de manhã, de tarde, mas no dia de hoje, olha como Deus está falando conosco. Ou seja, Urias perdeu algo que era essencial à sua vida, à sua esposa. Não era algo que era para ser comprado, negociado, roubado ou furtado. Era algo essencial. Então, na Bíblia, quando se mandava restituir 4 vezes mais, é porque alguém perdeu algo essencial à sua vida. Êxodo 22:1, quando diz que se fosse um homem furtasse um cordeiro ou uma cordeira, deveria se restituir 4 vezes mais. É porque era algo essencial à vida. E o cordeiro que foi morto, ele é essencial em nossas vidas. Se nós o perdemos, nós precisamos buscá-lo até encontrar, porque ele é essencial, Jesus é essencial em nossas vidas. Se nós o perdemos, precisamos, se for necessário, buscar 4 vezes mais para termos de volta aquilo que se perdeu. O que eu quero dizer para você no dia de hoje é que há esperança para a tua vida. A minha palavra não é de condenação para você, porque todos nós pecamos. A Bíblia fala que não há homem que não peque. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu quero dizer é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou. E o profeta Natan foi levantado por Deus para denunciar o pecado. E nós somos a geração de Natan, que precisamos denunciar o pecado, ainda que seja de Davi. Que Deus levante você no dia de hoje como um profeta para denunciar o pecado, ainda que sejam dos reis Davis, ainda que sejam de pessoas importantes. Denuncie o pecado, porque isso trouxe a Davi salvação. Isso trouxe a Davi perdão. Você vai ver na próxima mensagem que houve a consequência do pecado, mas houve também arrependimento. E Deus está de olho no teu coração. Arrependa-te, porque ainda há tempo. Mas na mensagem de hoje eu quero deixar como tema: denuncie o pecado. Amém?
porque Deus te levantará como Natã. Se você não tiver a coragem, faça uma oração no dia de hoje. Fale, Senhor, me dá a coragem de Natã. Me dá a coragem de Natã para denunciar o pecado. Eu quero orar por você neste momento. Essa canção que nós estamos ouvindo aqui ao fundo se chama Oceanos, da Ana Nóbrega. É uma canção que fala muito ao meu coração, porque é uma canção que fala sobre o desejo de estar na presença de Deus, de ser guiado pelo Espírito de Deus. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles podem até cair, eles podem até errar, eles podem até tropeçar, mas existe arrependimento para eles. Aqueles que se colocam como Natã são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que se colocam como Natã deixam mergulhar nas águas profundas e falar aquilo que o Espírito Santo os guia. Amém? Então essa canção é exatamente a nossa oração de hoje. Gostaria que você, onde estiver nesse momento, no leito de hospital, talvez no local onde você esteja impossibilitado de falar com as pessoas, você que está na sua casa, você que está preso à sua cama, você que está preso de alguma forma alguma situação de pecado, você que sabe de uma situação de pecado e não tem coragem de denunciar, ore comigo neste momento, feche seus olhos. Senhor, estamos aqui em Tua presença, Pai. Neste momento nós queremos pedir que o Senhor venha nos guiando, para que possamos confiar sempre no Senhor. Que o Senhor venha nos trazendo coragem de denunciar o pecado. Que o Senhor venha trazendo às nossas vidas a Tua graça, a Tua sabedoria, para que como Natã, possamos pregar a Tua palavra, pregar arrependimento a todos aqueles que se encontram até mesmo investidos de autoridade, como o rei Davi. Que possamos, ó Pai, sermos pregadores da verdade, do arrependimento e do Evangelho. Eu quero ministrar sobre essas vidas que estão ouvindo esta mensagem. Cura, libertação, salvação e o arrependimento dos pecados. Em nome de Jesus, trabalhe no nosso coração e na nossa vida. Que temos uma semana de paz e uma semana de muitas vitórias, uma semana de arrependimento, uma semana de milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.